Graça e paz, meus queridos. Trazendo esse vídeo aqui a pedido de um inscrito, falando sobre o nascimento de Jesus, como foi aquele acontecimento da fecundação, pelo Espírito. Então nós vamos trazer aqui alguns registros, lembrando sempre que nós não somos detentores da verdade, nós apenas lemos as Escrituras e comentamos aqui e passamos o nosso entendimento. Amém, meus queridos? Então vamos ao vídeo. Eu quero trazer aqui o título deste vídeo: A gravidez de Maria, profecias do Gênesis ao Apocalipse. O nascimento de Cristo foi profetizado em muitas e variadas passagens do Antigo Testamento, assim como o nascimento de João Batista. Então vamos analisar aqui algumas passagens do Antigo Testamento, a começar pelo nascimento de João Batista. Malaquias capítulo 4, versos 5 ao 6. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Verso 6. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. E nós podemos ver o cumprimento dessa profecia ainda no tempo dos discípulos, no tempo do Messias. Lucas capítulo 1, verso 13. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Verso 17. Será um grande homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o caminho para o povo, para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Mateus capítulo 11, verso 9. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. São palavras do próprio Jesus. Verso 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Verso 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14. E se vocês quiserem aceitar, olha as palavras de Jesus, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Então nós vamos falar agora sobre Maria, a mãe de Jesus, que também foi profetizado desde o começo da Bíblia, Então, voltemos bem no início, no livro de Gênesis. O pecado original acabara de ser cometido por Adão. Todos conhecem bem essa narrativa, Em seguida vem a sentença do Altíssimo. Vejam as palavras do Altíssimo dirigidas a Adão e a mulher, Eva. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém ódio, ou, em outras traduções, inimizade, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que é semente, e a dela. Esta te ferirá a cabeça. Isso é uma alegoria, ou uma metáfora, O que é uma metáfora? Eu vou dar aqui uma explicação rápida sobre uma metáfora ou uma analogia. Metáforas e analogias servem como figuras de linguagem. Você pode expressar uma metáfora dentro de uma frase como: estou morto de cansaço. É uma metáfora, Então, voltando aí ao Gênesis capítulo 3, verso 15. E tu lhe ferirás o calcanhar, traição, Quem traiu Jesus? Judas, o filho da perdição. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência, semente, e a dela. Ou seja, aqui começou as duas sementes. Ou seja, vasos para a honra e vasos para a desonra. Paulo ele fala sobre esses dois tipos de vasos. Romanos capítulo 9, verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição?
Então, nós fomos falar sobre esses vasos de ira, né? Precisamos ampliar muito aqui o vídeo, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Então, essa profecia apontava para o nascimento do Messias, o qual nasceu de mulher e sob a lei. Ela deu à luz o Salvador do mundo, que por seu poder divino e obediência humana esmagou a cabeça da serpente, que é uma alegoria, uma metáfora, né? Há outras profecias sobre a gravidez da virgem, está em Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Então, muitos estudiosos modernos das Escrituras rejeitam essa passagem como referência ao nascimento do Messias, argumentando que não poderia tratar-se de um sinal para Acais, morto centenas de anos antes do seu cumprimento. E também argumentam que virgem poderia significar apenas donzela ou uma jovem esposa, sem referência a uma concepção virginal de Maria. Porém, podemos ver essa mesma profecia sendo mencionada no livro histórico de Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 1, verso 23. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. O profeta Miqueias também aponta para o nascimento do menino Jesus. Olha só o que está escrito. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. O nascimento do menino Jesus também é mencionado no livro do Apocalipse. É claro que aqui nós deparamos com um livro totalmente cheio de enigmas, figuras, que é metáforas e analogias, né? Apocalipse 12, verso 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, existem muitas indagações e perguntas do tipo: como poderia o libertador nascer de um ser humano e não ser contaminado pelo pecado original? Então, vamos considerar aqui algumas possibilidades. Primeiro, temos de reconhecer que se Deus pode fazer o que quer, Ele com certeza poderia, de uma forma, proteger o menino Jesus milagrosamente de ser afetado ou poluído pelo pecado, enquanto este estava sendo gerado no ventre de Maria. Um segundo ponto também, meus queridos, temos que examinar cuidadosamente Romanos capítulo 5, verso 12, no que o versículo diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e assim a morte disseminou-se entre todos os homens. O versículo não diz que o pecado entrou no mundo através de um homem e uma mulher. O pecado entrou no mundo por Adão e não Eva. Foi Adão e não Eva quem transmitiu o pecado aos seus descendentes. Por isto que em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus prometeu que aquele que viria da semente da mulher e não do homem esmagaria a cabeça da serpente. No caso de Jesus, graças a uma concepção milagrosa pelo poder do Espírito, Jesus não tinha pecado. Por quê? Porque o cordeiro precisava ser limpo, puro, sem pecado. E aqui o pecado original. 1 de Pedro capítulo 1, verso 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, verso 20, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Olha os últimos tempos aí, meu querido. Mais um ponto escatológico aí que os futuristas dizem, os últimos tempos. Não, já estava aí os últimos tempos, no tempo de Pedro. E um ponto também, meus queridos, que deve ser considerado e pontado, Maria não era sem pecado, assim como toda a humanidade. Ela, como qualquer outro ser humano, precisava de um Salvador.
Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lucas capítulo 1, verso 46. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor. Verso 47. E o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria, assim como qualquer um outro ser humano, precisava de um libertador. Por quê? Maria, ela foi gerado de pai e mãe, sementes humanas. Já no caso de Jesus de Nazaré, ele foi gerado pelo Espírito. E de uma forma miraculosa, o Senhor envolveu o menino, digamos, em uma proteção para que ele não fosse contaminado pelo pecado, porque ele não nasceu da semente de homem. Existe aqui nesse estudo muitas camadas de sentidos, né, ou de pontos de vistas, e isso nos levará a uma imensidão de estudos, mas vamos ficar por aqui, amém? Apenas quis trazer aqui, a pedido de um inscrito, né, falar um pouco sobre o nascimento miraculoso do Messias. Como que pôde um homem nascer descendente de homens pecadores e nascer sem pecado? Então, está aí o vídeo aí. Espero que tenha cooperado de alguma forma com os irmãos. E até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.